Hoje a gente vai embarcar numa jornada. Uma jornada para um território bem misterioso e, vamos combinar, às vezes bem confuso, a nossa própria psique. E o nosso guia vai ser o símbolo da lua. A gente vai explorar o que significa mergulhar fundo na noite da alma e, o mais importante, como é que se acha o caminho de volta para a luz. E tudo começa com uma ideia central. Olha, essa frase resume perfeitamente a nossa exploração de hoje. A gente vive num mundo que quer resposta para tudo, na hora, né? E a jornada lunar, ela propõe exatamente o contrário. Não se trata de achar uma solução mágica, mas de ganhar resistência para ficar na incerteza. É sobre ter a coragem de navegar pela escuridão, em vez de sair tentando acender todas as luzes de uma vez só. Então, a nossa primeira parada é entender o tal chamado da lua. Sabe quando a gente passa por uma fase de melhora, de alívio, mas lá no fundo sente que uma cura mais superficial não deu conta de tudo? Pois é. Aí surge um convite para ir mais fundo, para explorar umas camadas mais obscuras. É exatamente aí que a lua começa a nos chamar. Para entender esse chamado, é fundamental saber o que a lua representa. Ela não fala a língua da lógica, do dia a dia. A lua é a rainha do nosso mundo interior, aquele que não usa palavras, o inconsciente. Aqueles medos que a gente nem sabe de onde vêm, as projeções que a gente faz nos outros e aquelas verdades que só aparecem em sonhos, em símbolos. E isso já nos leva para um ponto super importante. O trabalho da lua não é sobre reconstruir. O objetivo aqui é mais direto e talvez precise de mais coragem. É simplesmente enfrentar o que continua no escuro. É olhar de frente para aquilo que a gente costuma evitar, para aquilo que a gente esconde na sombra. Bom, aceito o chamado, a gente entra na segunda fase, a experiência de caminhar no escuro. E o nome já diz tudo. Entrar nesse território é como dar os primeiros passos num quarto onde a luz acabou. A incerteza toma conta, a confusão se instala e as sensações são até difíceis de colocar em palavras. Os sinais de que se está nessa fase são bem claros. A sensibilidade vai lá para cima, os sonhos ficam super vívidos, as emoções viram uma montanha-russa sem motivo aparente. Pode bater uma insegurança que a gente não sabe de onde vem. Basicamente, é uma fase em que se sente muito mais do que se entende, porque a alma está se comunicando por símbolos, não por lógica. E aí, a nossa primeira reação é tentar controlar, né? Racionalizar. Só que isso só gera mais frustração. A noite da lua não pede controle, ela pede escuta. A sabedoria aqui está em se permitir sentir, em ter paciência, mesmo quando não tem nenhuma explicação lógica na mesa. Mas e o que acontece quando essa escuta não rola e o medo toma conta de tudo? Aí a jornada pode se transformar em algo bem perigoso. É o que a gente chama de a sombra da noite, que é quando a travessia se torna uma prisão. A diferença é gigantesca. Numa travessia saudável, a gente atravessa o medo com presença. Na prisão da sombra, o medo domina a gente. Em uma, o inconsciente é o ouvido. Na outra, ele assume o comando. E aí a consciência enfraquece e a gente cai num labirinto de confusão. Na prática, essa prisão se manifesta como aquela ansiedade que não vai embora, uma insegurança que vira crônica. A pessoa começa a projetar os medos dela nos outros, vive reagindo com base no medo em vez de responder. As referências internas se perdem e fica aquela sensação de estar à deriva no próprio mundo emocional. Mas felizmente tem saída para essa prisão. Existe um ponto de virada, um momento de clareza no meio da escuridão, que depende de uma sabedoria fundamental, a da escuta consciente. A chave para essa virada está toda nessa frase. Sentir não é o mesmo que acreditar. Uma emoção, por mais intensa que seja, é uma informação, não é uma verdade absoluta. É totalmente possível sentir medo sem acreditar que o perigo é real. É possível sentir insegurança sem acreditar na própria incapacidade. Sacar essa diferença, nossa, muda tudo. E como a gente pratica isso? O processo tem basicamente 3 passos. Primeiro, acolher a emoção, deixar ela existir sem se fundir com ela. Segundo, ouvir a mensagem do inconsciente, mas sem virar escravo dele. E terceiro, atravessar o medo, caminhando com presença, sem deixar que ele te paralise. Quando essa distinção é feita, a percepção muda completamente. A escuridão interna deixa de ser uma ameaça e se torna uma iniciação, tipo um rito de passagem. Aquela sensibilidade que antes era um caos começa a se organizar e vira sabedoria emocional de verdade. A jornada, porém, não termina na escuridão. A integração só se completa de verdade quando a gente traz os tesouros que achou na noite para a luz do dia. É o grande encontro da lua com o sol.
Pensa só, sozinha, a Lua pode prender a gente em ciclos de medo, mas com o Sol, que é a nossa consciência, a sensibilidade se organiza e aquilo que foi sentido ganha luz. O inconsciente deixa de ser uma ameaça e se torna uma fonte riquíssima de autoconhecimento. A clareza não anula a profundidade, ela integra. Então, para resumir, a jornada toda passa por 3 estados. No estado não integrado, a pessoa vive perdida nos próprios medos. Durante a integração, ela aprende a sentir sem se confundir com o sentimento. E, finalmente, no estado integrado, é possível escutar o inconsciente e, ao mesmo tempo, caminhar com a clareza da consciência. No fim das contas, integrar a Lua é isso: encontrar esse equilíbrio delicado de mergulhar fundo nas águas emocionais e, ao mesmo tempo, manter um eixo firme de consciência para não se afogar. Em essência, é sobre aprofundar a sensibilidade sem perder o centro. E isso tudo nos leva à reflexão final. Olhando para essa jornada completa, desde o chamado lá no início até a integração com a luz do dia, fica a pergunta: em que fase dessa noite a alma se encontra nesse momento? Fica aí para a gente pensar. Valeu por acompanhar.